Olá, boa tarde para você. Será retomado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação que questiona se delegados de polícia podem firmar acordos de delação premiada. Alguns ministros já se manifestaram na sessão dessa quarta-feira. Até agora, 7 ministros votaram. A maioria se manifestou a favor de os delegados de polícia celebrarem acordos de colaboração premiada. Mas há uma divergência sobre os limites da atuação da polícia, especialmente no que diz respeito à negociação dos benefícios para os delatores. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, defendeu que impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. Meios previstos na legislação encontram-se inseridos nas prerrogativas da autoridade policial, sendo a polícia a única instituição que tem como função principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição das atribuições previstas em lei. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que o perdão judicial só pode ser concedido se o Ministério Público concordar. Segundo o ministro Edson Fachin, a polícia pode buscar provas por meio da colaboração, mas o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar a formalização do acordo e obter homologação judicial. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os delegados podem celebrar os acordos de colaboração premiada, mas o regime e a redução da pena só podem ser estipulados pelo Ministério Público. Se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. Eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. A ministra Rosa Weber votou para que o acordo firmado pela polícia esteja vinculado a uma manifestação do Ministério Público. Os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo da atividade policial constitucionalmente atribuído ao Ministério Público. O ministro Luiz Fux acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber. O ministro Dias Toffoli entende que o delegado pode propor a colaboração, mas não pode negociar o acordo. Ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. E a consultora jurídica Karina Zucolotto está aqui para falar da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, até agora, pelo que a gente percebe, todos os ministros que votaram entendem que a polícia pode firmar os acordos de delação, de acordo de colaboração premiada, mas tudo depende dos limites, né? Essa é a grande questão no julgamento que foi iniciado na sessão plenária de ontem pela manhã, numa extraordinária convocada pela ministra Carmen Lúcia. Apenas o ministro Marco Aurélio, até agora, julgou totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para entender que o que está previsto na legislação, na lei de 2013 da organização criminosa, possibilitando que os delegados da polícia, tanto civil como da Polícia Federal, podem fazer os acordos de colaboração premiada, ela vem ao encontro das atribuições que são previstas constitucionalmente e legalmente para os delegados de polícia, que é a investigação,
como meio de obtenção de provas. Então, a colaboração premiada seria esse meio de obtenção de provas e cercear qualquer tipo de forma de obtenção dessas informações seria esvaziar a função ou essas atribuições do delegado de polícia. Mas os ministros que sequenciaram o voto do ministro relator acabaram, de uma certa forma, concordando que é possível que os delegados façam a colaboração premiada, mas cada um deles colocando algum limite. Então, o ministro Alexandre de Moraes votou logo pela manhã, na sessão plenária de ontem, logo após o relator, e entendeu que os delegados não podem fazer qualquer tipo de barganha com o colaborador, como, por exemplo, o perdão judicial. Isso somente poderia ser proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz e estaria fora das atribuições do delegado de polícia. O ministro Edson Fachin proferiu seu voto na primeira parte da sessão plenária da tarde de ontem. E ele fez uma diferenciação entre colaboração e o acordo propriamente, como se fosse um acordo negocial processual, pelo que os ministros acabaram denominando na sessão plenária. Então, a colaboração poderia tratar de alguns benefícios, mas o acordo formalizado e o negócio teria que sim ter a presença do Ministério Público e, nesse sentido, ele julgava parcialmente procedente. Ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux entenderam que podem fazer a colaboração, mas sempre tem que ter a anuência do Ministério Público. Eles foram bem mais incisivos na necessidade da participação do Ministério Público nessa fase da colaboração premiada. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu também que pode fazer a colaboração, mas apenas dentro das suas atribuições. Não poderia, por exemplo, barganhar com o colaborador uma forma de redução da pena, e nesse sentido também o ministro Dias Toffoli acabou votando, e nem muito menos negociar com ele, nessa colaboração, qual seria o regime de cumprimento de pena, fechado, aberto, semiaberto. Então, algumas limitações, cada um dos ministros no seu voto trouxe, cada um deles acabou trazendo uma peculiaridade e que na sessão plenária de agora à tarde, logo mais em que deverão votar o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia, deverá haver um equacionamento de todos esses votos para se buscar o voto que eles chamam de voto médio, para se dar o julgamento e o resultado final nessa ação direta de inconstitucionalidade, para ver até qual será o limite de atuação desses delegados de polícia, insisto, civil ou federal, nos acordos de colaboração premiada que estão previstos na lei de 2013, a lei da organização criminosa.